Muito todos, que Jesus continue nos envolvendo, trazendo a paz, a tranquilidade, o equilíbrio necessário para que nós possamos transformar as nossas dificuldades, aprender a cada instante. E é um prazer enorme estarmos aqui reunidos nesse canal do YouTube, pela Congregação Espírita Cristã. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, conhecida, como Claudinha. Sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. E hoje nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. Nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho, que vai nos falar sobre o Consolador Prometido. Vamos, então, à nossa leitura da página. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus, João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada e sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Fonte viva, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, envolvidos nesse momento, trazer à nossa mente, à nossa tela mental, a imagem de Jesus, estendendo as suas mãos amorosas, nos levando até o seu regaço, acolhendo a todos nós. Jesus, amigo, lhe pedimos que envolva todos nós, que nos dê a força, a coragem para que nós possamos ultrapassar as dificuldades que nos são impostas. E assim, Senhor, que nós possamos ir nos melhorando, aprendendo a sermos espíritos melhores a cada instante, em cada momento. Obrigada, Senhor, por tudo que nos deste, por cada instante, por cada momento, por cada oportunidade bendita de aprendizado. E permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. Está no capítulo do Evangelho, no capítulo 6. Nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Itens 3 e 4 do capítulo 6 do Evangelho. Nós pegamos alguns trechos da apostila do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que fala sobre o Espiritismo Consolador Prometido por Jesus, em que nós vamos aí buscar entender por que o Espiritismo é consolador. Então, todos nós
desde que encarnamos, desde as primeiras vezes, né? Todos nós trazemos a ideia de Deus, que está presente em nós desde os tempos mais remotos e que é identificada nas práticas de adoração, nos diversos seitas e segmentos religiosos. Nós temos essa ideia de Deus como algo superior, um ser superior a nós, né, que nos criou. E isso nós trazemos, já está na lei de adoração, que é uma das leis morais que estão inscritas em nossa consciência. E nós tivemos momentos que nós fomos politeístas, ou seja, acreditamos nos diversos deuses e adorávamos esses deuses oferecendo desde as coisas mais simples, né, como a oferenda de alimentos, frutos da terra, flores, etc., como até aqueles rituais mais bárbaros, onde então oferecemos animais e depois o sacrifício de pessoas. Isso tudo era uma forma de agradar, de fazer uma barganha ou agradar a divindade. Com o monoteísmo, nós vamos então havendo uma transformação no íntimo do ser humano, né? De princípio foi de forma tímida, mas com o tempo nós vamos sentindo a necessidade de adorar a Deus de forma figurada, aí representada nas manifestações da idolatria, até que nós possamos alcançar, né, a compreensão de adorar a Deus em espírito e verdade, como ensina Jesus, ensina a doutrina espírita. E nós tínhamos uma ideia de um Deus do temor, tanto que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são tementes a Deus, então que têm temor a Deus, que é a ideia que nós trazemos da primeira revelação no Ocidente, que vem personificada em Moisés, que vem falar sobre um Deus de justiça, mas de uma justiça inflexível, porque não é uma justiça baseada na misericórdia e no amor, em que mostra um Deus que, em detrimento de um filho, né, em detrimento de gostar de determinados povos, não gosta de outros. Então, um Deus parcial, um Deus dos exércitos. E que aí determina a morte dos seus próprios filhos, e o sofrimento e destruição, né? Então, nós vamos ter aí, com o advento do cristianismo, nós vamos encontrar em Jesus, na personificação de Jesus, um Deus que é Pai, um Deus de amor, um Deus justo, misericordioso, ou seja, que a justiça divina estava baseada no amor. E então, esclarece então Emmanuel para nós que o cristianismo inaugura um novo ciclo de progresso espiritual. Então, renova as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. E, todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando aso a que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser as únicas representantes. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes nascidas do ambiente por ela formado têm levado longe a luta religiosa, esquecidos que a providência divina é amor. Então, depois que nós nos tornamos de perseguidos passamos a ser perseguidores. Então, levando uma mensagem de Jesus, não mais de amor, mas que Jesus tinha que ser aceito à força. E aí nós vamos inaugurar as cruzadas, a Inquisição, né? Os jesuítas que chegam aos povos, aos indígenas, e impondo Jesus à força. E o próprio Jesus diz que o reino dos céus não é ganho à força. Então, nós então precisamos ir crescendo. E aí, sob o império da lei de progresso, o homem então vai ser impulsionado
a ascender, a elevar-se, né? E a entender o significado da sua existência e qual a sua destinação espiritual. Então, nós vamos ter a ideia, né, quando a gente vai começar a entender que o Cristo é consolador, então nós vamos começar a caminhar em outra direção, buscando Deus dentro de nós. E aí, mais tarde, com o Espiritismo, nós vamos nos transformar em colaborador de Deus. Então, nesse sentido, nós vemos que o Cristo foi iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, e que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra. E nós vamos encontrar no capítulo do Cristo Consolador, nós vamos encontrar que Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, modelo este dado por Deus para nós, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, que é o modelo de perfeição moral, dado por Deus para que nós seguíssemos. E Jesus foi enviado por Deus, né, para poder nos encaminhar, para nos ajudar, nos demonstrar, exemplificando na sua trajetória aqui para nós, que nós podemos vencer o mundo em que estamos. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas ele veio dar cumprimento a ela, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido. E combate, então, o abuso das práticas exteriores, das falsas interpretações. Então, ele vai nos ensinar, porque não podia fazer uma transformação, uma reforma mais radical, ele vai nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescenta, aí estão toda a lei e os profetas. E nós vamos ver que Allan Kardec, então, coloca no início do capítulo 6 que nós devemos aceitar o jugo, porque é de suma importância para nós que nós aceitemos o jugo do Cristo. Temos que ter uma necessidade de envidar todos os esforços para entender e praticar a sua mensagem imortal. Então, o codificador fala para nós que são chegados os tempos e que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas, mas lutas internas, lutas conosco mesmo, não com os outros. E lutas com as nossas próprias ideias retrógradas, que hoje não mais nos cabem seguir. Então, precisamos atingir a maturidade, a nossa maturidade. E conforme nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades, nós vamos, então, conseguir que a moral cristã se estabeleça em nossos corações e nas nossas práticas externas. Então, quando nós vamos entender o jugo do Cristo, quando falam já no início do capítulo 6, vamos entender que significa que é o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade
e felicidade. E Jesus nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, na Bíblia de Jerusalém. Então, diante disso, todos os sofrimentos, todas as nossas dores, as nossas aflições, nós vamos encontrar, né, sua consolação na fé no futuro, na vida futura, na confiança, na justiça de Deus. E Jesus veio nos ensinar. Mas Jesus estabelece uma condição, né, para fazer a sua assistência. Essa condição está na lei ensinada por ele. E seu jugo é a observância dessa lei. E seu jugo é suave e o fardo é leve, porque ele impõe como dever a nós o amor e a caridade. Mas, como pode ser fácil, ou gente ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor. Mais difícil é ir para ele. Essa é a nossa virada na vida. É nós irmos de encontro a Jesus. Mas também devemos entender que o crescimento espiritual não se dá apenas pela dor, mas o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, nos diz que nós temos que cultivar, acima de tudo, com todo ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não é só pela dor que nós vamos crescer, nós vamos evoluir, crescer também pelo amor. Se nós realmente o praticarmos, se entendermos, né? E o Consolador prometido por Jesus se dá quando Jesus, antes da crucificação, ele se reúne com os seus apóstolos, que são os seus seguidores, que são aqueles que ele mais tinha contato e que ele ensinava de uma forma mais esclarecedora, né? E mais constante. Ele, então, com os seus apóstolos, ele diz que estava voltando para o Pai, mas que deixaria um Consolador. E aí, as palavras de Jesus falam assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, Espírito de verdade, Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. João, capítulo 14, versículos 15 e 18, Bíblia de Jerusalém. Então, o Espiritismo ele vem no tempo previsto e vem cumprir a promessa do Cristo. Porque preside no seu advento o Espírito de verdade, né? Ele chama, o Espiritismo, chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por palavras, por parábolas. Então, nós muitas vezes não entendíamos os ensinamentos de Jesus, aqueles então que estavam por parábolas. E os Espíritos vêm nos instruir, em explicar, para que nós possamos entender. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Então, levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica comum naquela época nos textos evangélicos. Então, Jesus vem
trazer aí o cumprimento da lei divina. E a sua missão era uma missão divina. Veio ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Então veio falar sobre a imortalidade da alma. Veio ensinar-nos o caminho que conduz a esse reino. Como é que nós chegaremos? Como é que nós vamos construir o reino dos céus? Não é aqui nem acolá, mas dentro de nós. Mudando o que? As nossas vibrações. Se nossas vibrações forem mais amorosas, mais caridosas, nós vamos ter o reino dos céus, um reino de paz, de tranquilidade, né, dentro de nós. E com isso, nós vamos estar em mundos espirituais de vibrações concernentes à nossa vibração. E vem ensinar os meios de nós estarmos com Deus, de nos reconciliar, de nos religarmos a Deus. Mas, entretanto, Jesus não pôde dizer tudo, porque nós não estávamos ainda preparados para entender. Então, ele lança o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas por nós. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Então, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário o quê? Novas ideias e novos conhecimentos que trouxessem as chaves. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um grau de maturidade. Então, nós precisávamos evoluir, amadurecer. Então, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Aí precisamos de uma chave. Então, esta chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus, a porta, Kardec, a chave, como afirma Emmanuel. Então, como conclui Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem. E, aliás, essas perguntas são as que nós fazemos desde que estamos aqui. Quem sou eu? Espírito imortal. De onde eu vim? Do plano espiritual. Do mundo espiritual e existente sempre. Para onde vou? Retornaremos ao mundo espiritual. E por que estamos aqui na Terra? Para aprendermos, para evoluirmos, para crescermos intelectualmente e moralmente, e sermos coparticipantes da cocriação divina. Então, e aí também nos dá, né, os princípios da lei de Deus e assim consolação pela fé e pela esperança. E como Jesus nos disse, então, ele iria enviar para nós um outro consolador. Um consolador que ainda não conhecíamos, mas que vamos passar a conhecer. E vem, né, trazendo, então, explicando para nós a consolação, e vem trazendo, né, a consolação suprema a todos nós. Porque como vamos entender que somos bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, como é que nós vamos entender essa passagem das consolações ditas por Jesus, se nós não sabemos por que sofremos? Como é que vamos ficar ditosos porque sofremos? Então, o Espiritismo mostra a causa das aflições, que estão aonde? Nesta existência ou em existências anteriores. Precisamos nos perguntar: eu deixei de fazer algo para que eu esteja hoje sofrendo? Ou eu fiz algo que me levou ao sofrimento ainda hoje? Fiz isso nesta encarnação? Se não fiz, então provavelmente as minhas aflições vêm por causa de existências anteriores. Então, mostra o objetivo dos sofrimentos e vai apontar, então, esses sofrimentos como crises salutares,
que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Nós vamos nos reequilibrar perante a lei de Deus. Estamos aqui passando por situações que nós mesmos construímos ou fizemos no passado, em que infringimos as leis de Deus. E hoje precisamos o quê? Nos reequilibrar perante as mesmas leis de Deus. E essas leis de Deus não serão transformadas ou modificadas para que nós possamos passar pela situação de forma boa ou de uma forma sem passar realmente pelo equilíbrio. Então, nós estamos aqui em aprendizado. E aí nós vamos começando a entender por que nós sofremos. Por que nós estamos passando por situações difíceis na nossa vida. Então, nós espíritas, nós não fazemos apologia ao sofrimento, mas nós começamos a entender o mecanismo da dor. Estamos aqui para que nós possamos ficar saudáveis das nossas dores da alma, das nossas doenças da alma. E, sabe que assim, o Espiritismo vai nos dar, então, uma fé inabalável no futuro. E a dúvida que mais iria nos apossar da alma acaba não tendo mais. Vamos começar a ter um ponto de vista diferente quando nós começamos a olhar como espíritos imortais. O que estamos passando aqui é algo passageiro. Vamos conseguir vencer, vamos conseguir ultrapassar. Esse é um momento, mas que nós não vamos ficar presos à dor constantemente. E vamos, então, conseguir olhar para um futuro, vislumbrar que nós hoje estamos vencendo situações que promovemos para nós mesmos e que temos que fabricar, formar, criar para nós um novo futuro, um futuro melhor, de acordo com o aprendizado obtido hoje. Então, nós hoje estamos aqui em um processo evolutivo de crescimento, nós estamos criando a nossa vida para o nosso futuro. E que é o que eu almejo para mim. Então, eu estou empreendendo e tenho que empreender esforços da minha cura espiritual, das minhas mudanças internas. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. É o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. No livro A Gênese, nós vamos encontrar, no capítulo 1, que fala sobre o caráter da revelação espírita. Então, nos fala que o Espiritismo, ele partindo das próprias palavras do Cristo, como ele partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina, a doutrina de Jesus. A ideia vaga da vida futura que Jesus nos traz, falando da imortalidade da alma, acrescenta aí a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, vai dar uma consistência, uma realidade à ideia. Então, quando o Espiritismo prova a imortalidade da alma, que prova que nós somos espíritos imortais através da mediunidade, então, nós vamos, então, ter a certeza do mundo espiritual e vamos ter a certeza que nós continuamos a existir no plano espiritual, no plano extrafísico. Nos fala sobre um corpo que une os laços,
do espírito imortal com o corpo físico. E aí nós vamos, então, começar a entender diversos fenômenos existentes, quando fala, então, do perispírito. Quando nós vamos ter também um espírito revestido de forma humana pelo perispírito, e que vai fazer com que, então, nós tenhamos essa forma humana no plano material. Pelo espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, né? Do plano espiritual. Para onde nós queremos ir. O que nós estamos fazendo aqui, no mundo material, que vai nos proporcionar uma vida melhor no plano espiritual. Nós vamos saber também que a alma progride incessantemente e através de uma série de existências sucessivas, a pluralidade das existências sucessivas, palingenesia, a reencarnação. Que nós estamos aqui e que vamos retornar enquanto nos for necessário para o nosso aprimoramento como espíritos, até chegar à nossa perfeição. Temos o mesmo ponto de origem. Somos criados iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do nosso livre-arbítrio. E todos nós somos da mesma essência, e que não há diferença entre nós, senão quanto ao progresso realizado. Que todos também têm o mesmo destino, e alcançaremos a mesma meta, que é a nossa plenitude como espíritos. E aí nós vamos entender a justiça divina. Porque nós vamos entender que somos criados simples e ignorantes para atingir a nossa perfeição, a nossa plenitude como espíritos. Que Deus nos dá essa oportunidade e vai dar quantas oportunidades forem necessárias para o nosso aprimoramento. Que Deus não criou ninguém privilegiado. Não existem anjos nem demônios. Mas sim, existem aqueles que já evoluíram e chegaram a atingir a sua perfeição moral. E outros que ainda estamos na retaguarda, em crescimento, em evolução. E que um dia chegaremos à nossa perfeição. Portanto, que o mal é passageiro. Porque nós vamos atingir um ponto de sermos todos bons. E que não existem espíritos que foram criados para serem demônios, ou seja, que sejam espíritos atrasados para a vida inteira, mas não. Todos nós passamos pelos momentos da imperfeição até chegar ao nosso aperfeiçoamento. Então, estamos em progresso. Estamos aqui passando, então, pelas diversas ordens de espíritos, de naturezas diferenciadas, até chegarmos à nossa perfeição. E que todos nós somos filhos das nossas próprias obras. Todos nós vamos plantar e todos nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, as nossas dores são os reflexos da nossa plantação. Né? E aí, na Gênese também, nós vamos encontrar a explicação. Onde Jesus nos diz que nós vamos estar com o Consolador. E quando esse Consolador vai vir, esse novo revelador? Então, quando Jesus falou conosco, nós ainda estávamos muito atrasados em termos de avanço intelectual e moral também. Então, precisava do progresso das ciências tradicionais, que aí iria facultar em que nós pudéssemos entender a nova ciência, que era a ciência espírita. Como também nós tínhamos que já estar mais maduros, portanto, nós tínhamos que passar pelas diversas encarnações para que nós fôssemos
amadurecendo, evoluindo para poder entender o Espiritismo, vir a entender a terceira revelação. E aí Jesus nos disse que esse Consolador ficaria eternamente conosco. Para estar eternamente conosco não podia ser uma pessoa, porque essa pessoa iria desencarnar. Então não estaria personificado em ninguém esse Consolador. Mas sim estava fazendo uma referência a uma doutrina, que é claro que se nós entendermos, se nós assimilarmos essa doutrina, nós estaremos eternamente com ela, ou seja, ela estará internamente conosco. Então, o Consolador, né, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador é de seu espírito de verdade. Então, o Espiritismo realiza, né, como foi demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, mas é fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino que preside o espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, a doutrina espírita não trouxe uma nova moral, mas sim vem elucidar e completar a moral do Cristo. Aquilo que nós não tínhamos entendido antes, passamos a entender melhor. Então, revela novas leis. Faz, né, conjugadas a essas leis, as que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Então, Jesus lhe diz: outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar. Então, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação para nós, para que nós pudéssemos amadurecer, crescer e assim aprender esse Consolador. Então, a doutrina espírita traz para nós toda uma nova maneira, inaugura uma nova era, a era do Espírito. A era que nos ensina que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui em momento transitório, que é um momento material, é um momento transitório para nós espíritos. E que, portanto, devemos estar aqui e viver como espíritos encarnados, espíritos que estamos hoje momentaneamente vivendo num corpo material, mas que nós não somos essa matéria. Que a nossa verdadeira propriedade não são os bens materiais, mas a nossa verdadeira propriedade é aquilo que vamos carregar conosco. Portanto, é isso que nós devemos trabalhar e dar o maior valor. O que nós vamos levar conosco? A nossa inteligência, a memória, os nossos amores, sim, né? Aquilo, os nossos sentimentos bem trabalhados. Vamos também levar ainda as nossas imperfeições se ainda não alcançamos o progresso, um progresso maior. Então, o Espiritismo vem trazer para nós uma outra consolação mais pessoal, que nossos entes queridos não estão perdidos, nem sumiram, nem foram para o nada, mas como todos nós continuaremos a existir no plano espiritual. E que nós estamos aqui para que nós possamos ir nos melhorando. Para onde queremos ir? Qual a pátria espiritual que nós queremos encontrar? Então, para isso, precisamos melhorar o nosso mundo íntimo. Precisamos melhorar as nossas vibrações. Então, que nós possamos ser mais amorosos e desenvolver em nós, então, a tolerância, a compreensão, a indulgência, perdoar aqueles que nos ofendem. E conseguir, portanto, vencer as nossas dificuldades, sermos mais humildes, mais generosos, bondosos. Então, Jesus vem nos ensinar isso. E a doutrina espírita vem nos explicar o porquê que há necessidade de sermos melhores. Então,
que nós possamos entender cada vez mais, que nós possamos buscar conhecer cada vez mais aquilo que nós almejamos e para que nós possamos ser felizes. Ser felizes a cada dia, a cada momento. Então, que Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. E vamos, então, agradecer muito por esses momentos de vibração, de receber de todos os companheiros que estão nos assistindo e aqueles que não estão nos assistindo, mas essas vibrações de amor, de carinho. Muito obrigada. Vamos, então, para a nossa prece de encerramento. Vamos, então, fechar os nossos olhos, ou aqueles que podem ficar de olhos abertos. Então, vamos fazer as nossas vibrações, nos conectar com a espiritualidade boa e amiga. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, em mais um momento de estudos, de compreensão da Sua doutrina. Que possamos entender, Senhor, que Jesus é a nossa porta, que a doutrina espírita trouxe as chaves para desvendar esse mundo que nos apresenta, um mundo espiritual que nos rodeia, que nós possamos realmente, cada dia mais, compreender que somos espíritos imortais que estamos aqui no mundo material, mas que não ficaremos aqui e que, portanto, que possamos melhorar a cada instante. Obrigada por tudo, Senhor. Envolva a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo a paz, a serenidade para todos nós. Obrigada por tudo. Permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada por tudo. Que tenhamos uns bons momentos de paz, de harmonia para todos nós, tá? Muito obrigada mesmo pelo convite da Congregação Espírita Cristã. Um abraço a todos e que nesse momento de afastamento social nós possamos fazer que o Centro Espírita não seja apenas nosso templo de tijolo, de pedra, mas sim que nós vamos entendendo que o Centro Espírita somos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que congregamos, que fazemos parte desse núcleo de amizade. Muita paz a todos, muito obrigada.